Oi, meu nome é Bianca e hoje eu vou mostrar para você como foi a minha participação para o concurso da XPP. Como assim concurso, Bianca? Do que você tá falando? Um concurso em plena pandemia? Que você tá... Como assim? Calma que eu vou explicar. Primeiro de tudo, a XPP ela é uma marca de mesas digitalizadoras. Tem vários modelos, desde mesas de entrada até mesas bem mais sofisticadas e para os profissionais que já estão atuando na área há muito tempo. Então, juntou a XPP brasileira com Petit Abel, que é um artista assim, ó. Juntou os dois e resolveram fazer um concurso que a temática envolvia para criar um personagem inspirado no seu esporte preferido. E o que acontece com tudo isso? A gente tava vivendo, no caso, a Olimpíadas, então caía muito de acordo com tudo, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de patins, patinação, roller e afins. Só que patinação no gelo é algo que nunca, assim, digamos, pude presenciar, né? Porque na minha cidade aqui não tem nem gelo nem dentro da geladeira, quem dirá fora dele. Então, bora comigo ver essa arte sendo produzida. De início, eu separei algumas imagens aqui e fiz um moodboard. Para conseguir visualizar o que eu queria. Então, inicialmente, a minha ideia era fazer uma patinadora de gelo, assim, meio Frozen, né? Tanto que o nome da personagem é Gelo. Super original e autêntico. Então, eu resolvi pegar essa pose, que eu achei, assim, muito legal e significativa, sabe? Pra historinha que eu queria fazer. E queria colocar um gelo na ponta, como se ela tivesse esse poder, né? Enquanto patinasse as coisas assim, virasse gelo e soltasse umas faíscas de gelo, uns negócios muito loucos. Mas, inicialmente era essa a ideia, né? Só que eu comecei a ver que não ia ficar exatamente do jeito que eu queria, que não ia ficar tão legal assim. Mas seguimos aí com essa ideia ainda. Mas eu já tava pensando na minha cabeça que já queria desistir, trocar, fazer algo diferente. Mas beleza. A ferramenta que eu tô usando aqui é um Photoshop, né? Pra você, caso você não conheça. O tema do concurso é para criar uma personagem baseado no seu esporte preferido. Só que o que acontece? É um esporte que eu nunca pratiquei, né? Então, tipo, é difícil falar que é meu preferido, mas eu acho muito bonito. Aqui já começa a minha revolta, então eu resolvi pegar uma outra pose que fosse bem mais real, né? Algo que demonstrasse realmente assim a performance do negócio, então eu resolvi traçar e aí fazer um outro esquema. Pra também conseguir mostrar um cabelo esvoaçante, assim, um negócio brilhante, voando assim. Aí eu comecei a pensar também que talvez aquela estrelinha ali não esteja tão legal também. Eu pensei, meu Deus, toda a reflexão da arte que eu tinha montado já foi por água abaixo, já desisti, tô fazendo outra coisa. Mas tudo bem, porque às vezes a gente tá vendo que algo não tá funcionando tão legal assim, a gente pode reformular, testar, fazer de novo, fazer e refazer e ver o que fica legal. Então aqui já tava todo o contornozinho e sinceramente nesse período aqui eu estava gostando. Eu tô achando que tá ficando legal. O tema do concurso, ele envolvia bastante essa questão de esporte, mas a gente não pode esquecer que tá perto da Olimpíada, né? Então, tava bem perto. A Olimpíada já tinha ido, no caso. Mas fazia total sentido, né? Pegar um esporte que se encaixa na Olimpíada ali, de alguma forma. E aqui eu tô vendo, testando umas magias pra ver como é que ia ficar. E pasme que eu não usei o modelo que eu montei. Resolvi fazer uma magia diferente que demonstrasse mais gelo na real, né? Primeiro eu testei ver se o cabelo cacheado ia fazer um pouco de sentido, se ia ficar um fluxo legal. E aí eu
vi que não ia, então novamente reformulando tudo de novo. Mas tudo bem, né? É aquela coisa. Então eu fiquei meio apreensiva também, né, com a escolha do tema, porque sendo muito sincera com você, eu não assisti muito a Olimpíada, sabe? Eu não assisti. Ah, mas por que, Bianca? O que aconteceu? Olha, lançamento do New World, jogo de computador, né, no caso, de PC, teve o Open Beta, né? Então, assim, eu não consegui, né? Fiquei 24 horas, 3 por 7 no jogo. Gostei muito, é um jogo muito bom. Então, assim, até já gravei live na rede social vizinha. Então, eu vou deixar aqui, ó, o íconezinho para lembrar de passar lá no roxinho para dar um oi e curtir as lives. Mas assim, eu fiquei jogando muito demais. Então, meio que eu não assisti muito, sabe, a Olimpíada nesse Open Beta que teve, que é quando um jogo disponibiliza para muitas pessoas jogarem antes do lançamento previsto. Para quê? Qual que é o objetivo disso? O objetivo também é ter arrecadação, né? Mas principalmente eles repararem os erros que teve naquele jogo ali, para depois, quando for no lançamento mesmo, já ter consertado tudo isso. Então, agora voltando para a arte, resolvi pegar e fazer toda a linha, todos aqueles traços que eu tinha montado em outra cor, ao invés de apagar, que é um método muito mais interessante, né? Inclusive, usar um lápis de cor para fazer uns traços antes é até melhor do que o lápis de escrever, porque ele não deixa tantas marcas assim se você conseguir apagar certinho. E até para fazer pintura digital em cima, fica bem legal mesmo. Então aqui eu já estou começando a colorir. Esse desenho eu não fiz em um dia só. Essa arte foi em vários dias. Então teve coisas que eu aprendi finalizando, fazendo outras no meio, né, dessa. E coisas que para mim agora faz sentido utilizar alguns métodos, outros não. Até em questão de separar as camadas e tudo. E a ponta do brush que eu usei para fazer o rascunho, sabe? Esse rascunhozinho aí. Então, tem coisas que olhando agora eu já mudaria, sabe? Para fazer um acabamento um pouco diferente, um modelinho diferente. Mas eu fiquei contente de qualquer forma, né? Porque essa pose é uma maneira difícil de fazer e até para testar luz e sombra, tudo, sabe? Mas foi bem legal. E voltando aos esportes, bem, eu sempre gostei, né, de roller e patins, só que eu andava bastante na minha infância, mas depois que meu joelho saiu do lugar, eu falei, gente, acabou meu rolê. Então, tipo assim, eu fiquei muito tempo sem andar. Hoje eu tenho um patinzinho assim, que eu falo até que é o patins de Barbie, sabe? Aqueles que a gente. É só o rosinha, que não tem assim, nada praticamente. E nem rola, não roda, não faz nada, tipo, só existe, né? Porque ele é bem de brinquedo mesmo. E já me arrisquei em andar um pouquinho, mas ele não roda muito. Então, assim, tá aqui guardadinho. Quem sabe um dia aí não tem um outro aí pra usar que role de verdade. E eu gosto até que eu ando um pouquinho bem assim, eu não saio correndo, obviamente, né? Porque, né? Mas eu dou uma andada, aproveito, né? Curto o caminho, o processo. Eu até queria fazer alguma coisa que eu fosse mais ativa, né, nessa ilustração, mas do que eu sou mais ativa, assim, em relação a exercício, seria dança, né? E uma bike. Só que aí não faria sentido algum. Também de uma caminhada, mas assim, para ser um esporte assim, seria que ser corrida, né? Digamos que correr, eu não tô correndo mesmo, não. E aqui a gente já começa a ver uns testes de efeitos
para remeter esse gelo e as ideias que eu queria fazer. Então, assim, não tava nada em mente muito estabelecido, sabe? Eu só tava testando e ver o que mais fazia sentido e o que traria um efeito, assim, como se tivesse coisas caindo. E até que eu gostei de como que foi ficando. Fui vendo que, na verdade, foi a melhor escolha que eu podia ter feito. E do vestido, pra mim, foi uma batalha também. Porque eu queria fazer uns efeitos de brilho, só que eu queria que o brilho fosse parecido com o que tivesse caindo, né? E que saísse da mão dela, assim, saísse pra fora. Porque essas conexõezinhas, assim, da manga, desse body e das outras coisas. Ah, eu queria que fizesse uns efeitos de luz, assim, uns chablaus, uns negócios que mostrasse, né? Então aí eu já tava pensando o que eu ia fazer e que demonstrasse, né? Porque a luz e sombra desse efeito aí foi bem difícil de se pensar, né? Porque vinha de cima e de trás, de qualquer forma, então foi bem difícil de estar pensando que não é um comum, né? De que a gente costuma fazer, por exemplo, quando tá ilustrando, que ou vem do canto, ou vem da luz de frente, ou vem a luz assim de trás, a gente quase não costuma desenhar, né? Então foi um desafio também para mim. E aí a gente já começa com os brilhos, testando aí o que ia fazer mais legal. Queria que a parte de cima fosse transparente do vestido, body, enfim, tô chamando de vários nomes, mas eu não queria que fosse, tipo, tão nu assim, sabe? Então, consegui encontrar a cor perfeita para isso. E agora a principal questão, assim, era o cabelo, que eu queria que ele fosse bem branquinho, bem assim, com um fundinho azulzinho, mas que fosse branco, né? Que tivesse a definição de branco. Só que aí que tá, né? O efeito caindo em cima aí não ia contrastar. Então foi mais uma luta aí pra pensar como que eu ia fazer. O patins também, pra ter efeito, né? Porque, por exemplo, o chão, ele tecnicamente é branco também. Então, queria que houvesse um contraste. Mas deu tudo certo, fui testando aí, fui vendo como é que ia acontecer. Testei alguns brushes também no cabelo e eu gostei até do efeito. Eu fui do mais escuro pro mais claro, então foi ficando um jeitinho legal. Aí gostei e tal. Foi bacana, parece uns fiozinhos, né? E aí tava chegando perto do final, pensando, cara, eu queria que fosse um pouco mais real, né? O que poderia melhorar para tornar um pouco mais real? Aí beleza, a linha. Então comecei a colorir a linha, fazer um padrãozinho diferente. E é isso, basicamente assim. Alguns eu apaguei, fui consertando, mas eu acredito que tem algumas coisas que eu posso melhorar para as próximas artes. E que essa também já tá muito boa. E o resultado ainda não saiu, né, do concurso, vai sair dia 19, então eu vou comentar esse resultado nos comentários aqui. Então volte dia 19 para ver essa arte, ver como é que ficou. E se eu ganhei, né? Tomara! Agradeço muito por ter assistido até aqui e ter passado por todo esse processo junto comigo. Não se engane pelo aceleramento dessa arte, porque ela demorou em torno de umas 5 horas a 6, mais ou menos. Então, assim, suei. Então, assim, para valer todo esse esforço, queria que você deixasse o seu apoio aqui curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito, para acompanhar mais processos como esse e alguns tutoriais de ilustração por aí. E não esqueça de ativar o sininho.